بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. Sejam bem-vindos todos os irmãos, tem bastante gente nova, mashallah. Eu acho que o pessoal que nos assiste no vídeo, ele se imagina que está muito perto da câmera, eles imaginam que quase não tem ninguém, né? Mas era bom de qualquer hora dar um grito aí para eles sentir que tem bastante gente aí, né? Porque... E o efeito, eu estava falando para o irmão, o efeito desses vídeos, mashallah, está sendo muito grande. E vocês aqui da mesquita, mashallah, estão ganhando muita recompensa por esse trabalho. Como eu falei da outra vez, há muito tempo eu queria gravar essas histórias assim e colocar na internet. Alhamdulillah, veio de uma forma muito melhor, muito mais gostosa. Gente aproveitando aqui e gente aproveitando na internet, né? Quer dizer, vídeos, hoje a internet está chegando no mundo inteiro. E exemplo disso, esses dias chegou um irmão do Portugal e me reconheceu de longe, falou: eu assisto todas as suas palestras assim na internet, né? Ele e a família dele, lá em Lisboa, né? Olha que gostoso, né? Quanta recompensa todo mundo está ganhando, né? Alhamdulillah, vocês estão ganhando, todos vocês, não só quem dirige a mesquita, todos vocês estão ganhando por estar me reforçando o ânimo aqui, me dá autoestima assim para, né, sentir bem que para fazer a palestra, porque se imagina fazer a palestra para não tiver gente, fica meio desanimado a pessoa, fica meio desanimado, não tem aquele ânimo de transmitir. Mas como vejo os irmãos aqui, ninguém dormindo e todo mundo animado, todo mundo assim, tá atento comigo assim, alhamdulillah, então fica mais gostoso e mais animado, inshallah. Não é por minha causa tanto que eles ficam atentos, gente, viu? É por causa do chocolate que está aqui. Então o chocolate aqui é tentação para todo mundo, os adultos antes das crianças. E o chocolate é caprichado que o irmão desta vez trouxe. É coisa de marca, viu? Vocês vão ficar com água na boca. Então, mando, assim, sabemos que não é ao vivo, mas pelo menos as pessoas vai ver, mando um grande abraço de todos os irmãos que estão aqui e o meu pessoalmente, assim, para todos os irmãos no Portugal, no Moçambique, em vários lugares que estão vendo a gente, que estão assistindo a gente quando a gente posta esses vídeos na internet, inshallah, e que possam, né, todo mundo aproveitar, inshallah, e copiar, fazer igual, fazer trabalhos parecidos para que todo mundo tenha bastante benefícios. Então sejam bem-vindos também vocês aqui da internet, inshallah. E vamos aproveitar a nossa próxima história. Antes disso, sempre gosto de relembrar as histórias que a gente narrou da outra vez, né, das últimas vezes. De um lado, para a gente entender, para a gente sempre estar amarrando as histórias antigas e os que passaram e os atuais que a gente está fazendo agora. Se a gente fizer esse laço assim entre essas histórias, sempre todo mundo vai estar atento, sempre todo mundo vai estar ligando. Quer dizer, hoje você assiste a história do Sayyidina Ibrahim, inshallah, já vai lembrar, quando a gente lembra a história do Sayyidina Nuh, automaticamente a história do Sayyidina Salih, do Sayyidina Adam, do Sayyidina Shit, né? Realmente são mensageiros, inclusive a maioria, muitos não sabiam, né? Muitos não sabiam. Sabíamos que existem vários mensageiros e milhares de mensageiros, e como disse, Allah subhanahu wa ta'ala mandou para a terra 120 mil mensageiros, e alguns falam 124, 125, alguns sábios, 1000 mensageiros para a terra, entre eles mensageiros e profetas, né? E muitos a gente não sabe, mas pelo menos os que foram citados no Corão, a gente tem por obrigação de entender, de conhecer eles, né? Então, quando a gente fala um e lembra dos outros antes, começando lembrando dos outros antes, a gente realmente lembra até dos antes, né? Um vai lembrando o outro, um vai amarrando com o outro, entendeu? Então, vamos ligar essas histórias, vamos entender elas. Eu estava vendo a história de Sayyidina Ibrahim, quando estava preparando agora, estava vendo a importância disso. Como você vê um mundo pequenininho nas suas mãos, né? Vocês veem que da última vez a gente falou do Sayyidina Nuh, acabou tudo, não tinha mais ninguém, não sobrou mais ninguém, a não ser os filhos dele, os 3 filhos dele e as 80 pessoas que ficaram com ele. Só que essas 80 pessoas não produziram mais, não tiveram mais filhos, quer dizer, não tiveram gerações, só a geração que manteve a geração, os filhos de Sayyidina Nuh, os 3 filhos, cada um numa região.
Então, são 3 filhos. Quando eu estava vendo a história de Sayyidina Ibrahim, subhanallah, você vê a força e como espalhou essas pessoas. Não tinha mais ninguém, né? E vocês vão ver agora no decorrer da história como ele viajou, imigrou de um lado para o outro, e em todos os lugares que ele imigrou, ele viu gente, ele conviveu com gente. É na Palestina, é no Egito, é no Iraque, onde ele nasceu, onde ele saiu do Iraque, de vários lugares. Ele passou pela Síria, chama Harran, a cidade que ele passou chama Harran, e essa Harran que hoje é conhecida Hauran, né? A cidade chama Hauran. E a gente fica espantado, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque você olhando a história de todos, você percebe que como o mundo é pequenininho, né? São poucos. Quer dizer, você se sente poderoso, você está entendendo a vida, a humanidade inteira, né? Mas ao mesmo tempo, quando você olha a história deles, você vê como é gigante, grande. Não era pequeno, não era como você está imaginando, né? Um profeta veio atrás de outro. Não era assim. É muito grande, é muito mais do que a gente imagina. Mas o nosso conhecimento, né, por isso que o nosso Sallallahu falou, buscar o conhecimento do nascimento até a morte, buscar o conhecimento nem que fosse na China, quer dizer, por mais distante que seja, busca o conhecimento. O conhecimento nunca deve ter fim. E o conhecimento que faz você forte, faz você rico, né? Faz você poderoso, assim que você está vendo o mundo com outras visões, né? Então, por isso é importante a história, é nossa história, realmente. A base não é como sempre falo, não é simplesmente narrando história. História é o conhecimento, é saber a sua origem, a sua descendência, de onde você veio. Como eu falei, o Sayyidina Nuh, que deixou os 3 filhos, e dele veio a descendência, e dele veio outros profetas, né? Ele, o segundo pai dos profetas, e o Sayyidina Nuh, da humanidade, aliás, e o Sayyidina Ibrahim, o segundo pai dos profetas. Ele é considerado o pai dos mensageiros e profetas, Sayyidina Ibrahim, porque da descendência dele, realmente, depois dele, veio dos 2 filhos, todos os profetas e mensageiros. Antes dele era... Quem lembra da outra vez? Os últimos 2 que nós narramos, quem lembra o nome deles? Hud e Salih. Quem são? De que origem Hud e Salih? Árabe. São os únicos, praticamente, Sayyidina Nuh, o Hud e o Salih. E quem mais que foi árabe? É o nosso profeta, Muhammad. É o último dos profetas. Vem direto do Hud. Isso. Por quê? Porque Sayyidina Muhammad, quando ele falou a história, narrou a história, ele falou dos profetas, de todos os profetas, 4 são árabes. São Nuh, Hud, Salih. Aí, para quem ele estava, subhanallah, arrepia, do jeito que ele estava narrando a história, para quem ele estava narrando a história, ele falou: "Wa nabiyuka ya Aba Dharr, wa nabiyuka hadha ya Abu Dharr", quer dizer, seu profeta. Sayyidina Ismail. Não, Sayyidina Ibrahim. Sayyidina Ismail. Sayyidina Ismail, não é o Nuh, não, é Hud e Salih. Só que não eram considerados os que foram profetas e mensageiros, se divulgaram, são mais esses que nós citamos, porque o Sayyidina Ismail foi profeta realmente, só que não chegou, você vê que a história não conta muita coisa dele, não chegou a divulgar, não chegou a fazer, ele era super honesto, super delicado, super educado, pontual nos seus compromissos, foi citado no Corão assim, né? Mas não chegou a divulgar, não chegou a ter divulgação como outros profetas. Desses, né, que nós falamos das outras vezes, né, o Sayyidina Nuh, Sayyidina Hud e o Salih, né, o mais milagroso, o mais forte que destacou, que bateu uma curiosidade, assim, inclusive eu ouvi falar que alguém ficou contando a história do Sayyidina Salih, a camela, como foi, né, eu sei. Então, é gostoso isso aí, entender. Ele foi que também teve uns milagres muito fortes, né? O milagre da camela foi muito forte, exatamente o que as pessoas pediram, exatamente. E vamos ver, inshallah, se Deus nos deu a vida, vamos ver outra passagem parecida com Sayyidina al-Masih, o Cristo, né? No final das histórias, inshallah, a gente vai ver uma passagem quase igual, onde o povo pediu um milagre.
O próprio povo pediu um milagre e Allah subhanahu wa ta'ala deu. Só que cada vez que Allah subhanahu wa ta'ala deu um milagre desse tipo, ele falava, né? Se alguém se atrever depois disso, porque foi um milagre que você pediu e foi atendido, o que você quer mais? Era incrédulo e pediu um milagre e Allah te deu. O que você quer mais do que isso? Né? Então, se pecar, se errar depois disso, ninguém terá perdão mais. E realmente, tanto no Sayyidina Saleh com a camela, eles erraram, eles cometeram o pecado depois. Vocês viram o castigo que eles tiveram, a forma com que eles... A pior coisa, depois disso, do susto, do medo, do tremor, da aparência deles mudar, o pior de tudo, cavasse o próprio túmulo. Cavasse o próprio túmulo com as suas próprias mãos. Imagina, você já se entregou, acabou. Por mais que a gente seja fiel, a gente mesmo, por mais que a gente seja fiel, por mais que a gente seja religioso, praticante, mas por mais que seja, a gente tem medo da morte. Imagina alguém falar para você, ó, comprei um túmulo para você, ou vou cavar um túmulo para mim, ou já dá um pânico, dá um desespero na gente demais. E isso não é porque a gente teme a morte assim à toa, ou por causa de falta de fé, não. Quanto mais fé, mais medo da morte. Os profetas tinham medo, os sahaba do Rasul sallallahu alaihi wasallam tinham medo. Sayyidina Abu Bakr, que foi prometido, que está garantido no paraíso, ele chorava e falava, Wallahi, jurava, se eu temo a ira de Allah, nem que tivesse uma das minhas pernas dentro do paraíso. Ainda temo que Allah me tira por algum motivo. Sayyidina Umar, mesma coisa. Temia que os animais se atrapalhavam na rua e ele pagasse por isso. Imagina, gente. Quem somos nós perto da fé deles? E eles temiam daquele jeito. Então o temor do túmulo, o temor da fé, o temor de Allah subhanahu wa ta'ala, não como muitos pensam, não, Allah subhanahu wa ta'ala misericordioso, não devemos ter medo. Não, deve ter medo, sim. Deve ter medo não da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Deve ter medo de você mesmo, dos seus atos, dos seus pecados, do Shaitan que trabalha dia e noite em você, o Satanás, não deixa você sossegado. Deve ter medo que ele vai te atentar talvez de uma hora para outra, né? Quantos, como o profeta disse, chegaram no último segundo, trabalharam toda a vida pelo paraíso, e no último segundo pecaram e entraram no inferno. Muitas pessoas acontece com eles isso. Bom, voltando para a nossa história, iniciando, aliás, nossa história, hoje estou esquentado com ver muita gente aqui, alhamdulillah. Estou falando aí, está vindo muita coisa. Então, Sayyidina Ibrahim é, lógico, da descendência do Sayyidina Nuh e de um dos filhos dele, que é o Sam, que é a descendência dos árabes. Na verdade, a gente não fala que é árabe, porque a língua de onde ele nasceu não era árabe, né? Então ele nasceu na cidade de Babil, no Iraque. A Babil é muito conhecida. E o pai dele era um dos fabricantes das estátuas. Fabricante, ele vendia, comercializava. Imagina, com quem vai lutar? Quem que vai encarar? E o pai dele era muito forte, tem a personalidade assim muito forte. E algumas das histórias falavam que ele era o filho único. Aí que ele começou a ver, já de criança, Allah subhanahu wa ta'ala iluminou ele. De criança, de jovem, crescendo e vendo as coisas erradas. Nunca se inclinou para um ídolo, para uma estátua, nunca. Ele já nasceu iluminado assim, subhanallah. Aí ele... Chefe, então uma pergunta. Quem era o filho único? O Sayyidina Ibrahim para o pai dele. O pai dele. O pai do Sayyidina Ibrahim chama Azar. Azar, por que o Azar, inclusive, é bom a gente esclarecer tudo isso. Azar porque ele ajudava as pessoas, né? Azar ou Uzair? Azar. É do significado da língua árabe, ele sempre apoiava as pessoas. O nome dele é assim. Então o Sayyidina Ibrahim era filho único para Azar.
Não é certeza, Allahu A'lam. Algumas histórias falam que é filho único, e inclusive acusam, né? Como ele tratou o filho assim sendo filho único. Não é só o Lot, não, o Lot é primo dele. Primo dele. É. Alguns também falam que é sobrinho dele. Sobrinho, é isso. A esposa dele é a prima dele, mas o Lot é sobrinho. Sobrinho, não é primo. Enfim, ele, como ele fabricava as estátuas, como a gente está falando, o Zair, né, que é o pai dele, fabricava as estátuas e ele começou a ver isso errado, isso não é certo, né? Para quem? Porque Allah subhanahu wa ta'ala já iluminou ele, já mostrou para ele o caminho da verdade, né? E começou o pensamento, olhar e fazer planos. Com quantos anos? Com 16 anos. Com 16 anos, entendeu? Com 16 anos ele começou a fazer planos de como vai atacar, de como vai divulgar, como vai tirar eles dessa escuridão, seguir essas estátuas, adorar essas estátuas, negando a adoração de Allah, que é o único. Antes da gente passar, ele foi citado, só para a gente ver o valor do Sayyidina Ibrahim, para nós, os muçulmanos. Ele foi citado no Corão, em termos de versículo, em 73 locais, tipo versículos. 73 no Corão foi citado. Em 25 suras. Não é pouco. Sayyidina Ibrahim, igual o Sayyidina Musa. Sayyidina Musa também foi citado muitas vezes, inclusive, talvez até mais. O valor dele para nós no Corão é muito forte justamente por isso, porque é citado, porque Allah subhanahu wa ta'ala deu, inclusive Allah subhanahu wa ta'ala qualificou ele como Khalilur Rahman. O que quer dizer Khalilur Rahman? Querido, amigo, próximo ao Rahman, ao misericordioso. Por isso que Allah subhanahu wa ta'ala deu essa importância para ele no Corão e em todos os outros livros sagrados. Em qualquer religião a gente vê que eles reconhecem, eles falam do Sayyidina Ibrahim e falam bastante. Começou de forma indireta a divulgar para o povo dele, né? Por que vocês adoram isso? Por que vocês... de onde vocês trouxeram esse tipo de adoração? Como estão, né, adorando dessa forma? O que eles fazem? O que eles ajudam vocês? Aí eles falaram assim: nascemos, crescemos e vemos nossos pais seguindo e adorando. E assim, no ritmo deles, estamos seguindo. Estamos fazendo nada de especial, nada, uma cópia. Hoje, a gente fala aqui em ignorância. O que é isso? Eles seguem, eles fazem isso só porque os pais talvez não tinham cultura, os pais não sei o quê, como eles, né, serem ignorantes assim seguem. Hoje não temos isso, não temos na sociedade isso, pessoas que fazem isso, não temos pessoas que falam, até muçulmanos às vezes têm costumes, e costumes erradíssimos, né, que segue tribos, alguma coisa assim. Hoje somos acusados no Ocidente que reprimimos a mulher, reprimimos as crianças, escolhemos a esposa para o filho ou para a filha, né, fazemos coisas absurdas. E na verdade alguns tribos fizeram isso e saiu na mídia e esqueceram o lado bom e seguiram o lado que os tribos faz, que não a religião faz. É os tribos. Em todos os lugares tem tribos. E esses tribos a gente conhece, vocês também de Marrocos conhecem, tribos de cabeça dura, muito dura. Não dá para mudar, não dá para você mudar. Eles têm um ritmo, mas é costume local, tribal, não é religião. Não é religião. Os beduínos também, na nossa parte, também, mesma coisa. E eles seguem assim, desse jeito. E hoje também aqui é espalhado, expandido e falado assim. Fala para a pessoa: não, o islamismo não é assim, a mídia está falando, a mídia distorce, fala da gente assim. Mas por que vocês tratam a mulher assim? Por que faz isso? Mas a gente não faz, a mídia que está falando. Não, mas eles falam. Por que eles falam? Ninguém acredita que a mídia, para vocês verem o que é o efeito da mídia. Por isso que eu falo, a mensagem, também no vídeo, alhamdulillah, leva aí para muitas pessoas. Ela tem grande efeito. Hoje a mídia para as pessoas como se fosse lei.
Lei, entendeu? As pessoas preferem seguir as leis da mídia, o que a mídia faz. Hoje, que tipo de moda que a Globo lança que todo mundo não segue? Uma novela, um artista segue alguma coisa, acabou, todo mundo é lei. Né? E aí de alguém se falar ao contrário, se falar não segue, não faça isso, não veste isso. Isso não é seguimento tribal? Isso não é pensamento, né? Que você, ideia segue aquilo que é traçado para você? Cadê o valor do ser humano? Cadê o valor de ser pessoa, de você ter sua opinião própria? Mesma coisa. Mesma coisa, se a gente comparar, é a mesma coisa. Desses tipos das pessoas. E inclusive pensa da gente como se fosse também isso, mesma coisa dos antigos. Eles não chegam, não se dão o trabalho de pesquisar. Quando pesquisa, eles chegam à verdade. Né? Sempre eu falo isso. Quando, há uns 5, 6 anos atrás, foi escrito numa revista inglesa sobre os muçulmanos, como é que eles reprimem a mulher, como é que eles fazem. E muitas mulheres inglesas queriam fazer manifestação contra os muçulmanos. Por que reprime assim? Vamos ativar os direitos humanos e lutar contra os muçulmanos para ver se a gente libera essas repressão, se a gente dá um pouco de liberdade para as mulheres muçulmanas. Aí eles foram pesquisar nos centros islâmicos, que nem aqui, centros islâmicos foram pesquisar em um ano só. Em um ano de pesquisa, inverteu a cabeça deles, ao contrário, se converteram 10 mil mulheres. 10 mil mulheres. Pesquisando... Porque isso e queria fazer manifesto, queria lutar contra. E viram que não é nada disso. Todo mundo falava, se a gente é tratado como uma mulher muçulmana, a gente seria feliz. Então, esse segmento, sabe, que as pessoas colocam na sua cabeça, é a mesma coisa que antigamente, né? Essas pessoas falavam, nós vimos nossos pais seguindo assim, e estão seguindo igual. Eles seguiam a estátua, seguiam, mesma coisa. Vamos falar assim, de verdade assim. Se hoje você vê uma pessoa fazendo isso, né? Seguindo, quando você pergunta, por que está fazendo isso? Ah, vi fulano fazendo, estou fazendo. Ah, vi o ciclano fazendo outra coisa, estou fazendo. O que você fala dela? Pessoa tapada. Mínimo que eu falo, pessoa tapada, segue o que os outros fazem, não é? É assim que é a comparação. É bom a gente entender, né? Fazer essa comparação. A gente não narra a história só por história. Narra a história para a gente entender o que ela tem de valor, o que ela tem de exemplo, o que foi errado, e a gente pode corrigir hoje. Né? Então, ele falou para eles, por que você segue isso? Porque os nossos pais seguiam. Mas isso, eles fazem algum efeito, faz alguma diferença? Você ora para eles dia e noite, e na época deles, eles eram muito fiéis. Muito fiéis. Fazia tudo. Inclusive até a comida. Antes deles comer, eles colocavam na frente de um dos deuses para abençoar, 2, 3 horas, e voltava. Aí, para abençoar, ele no mato, lá onde estão os deuses, enchia de mosquito, e fica mais gostoso. Eles deixavam lá no aberto, lá para o Deus abençoar. Está cheio de mosquitos, mas abençoado. Para eles fica mais... Eles não tiram, porque eles acham que é Deus que colocou lá para eles. Deus deles lá que colocou para eles. Então fica mais gostoso, mais temperado. Enfim, ficou falando para eles que isso não pode, que não sei o que. Inclusive o pai dele ficou irritado com ele, falou para ele: "A'aridun anta an alihatana ya Ibrahim? A'aridun anta مش أعرف أنت vai se opor contra, vai estar contra. Essa palavra, ela significa favor e contra. Quando você fala an, contra, né? Ele falou an alihatana ya Ibrahim, ele falou, quer dizer, você está negando os nossos deuses? O pai dele até agora, até o momento, ele não estava acreditando nisso. Não é possível. Um filho, porque naquela época o filho tem que ser obediente 100%, até depois da morte. Vocês viram que os filhos seguem os que os pais traçaram. Então o filho, negar o pai vivo ainda, é mortal, isso é absurdo. Aí ele falou assim, o filho lá com aí vocês, seus deuses, eles não fazem bem nem para eles mesmos, como que vão fazer para vocês? Eles ajudam, eles fazem alguma diferença para vocês? Aí eles começaram a xingar, porque cada vez que ele falava, jogava um ponto de dúvida na cabeça deles. Que ele falava com lógica, com um jeito forte assim. Jogava uma dúvida na cabeça deles. Shaitan vinha na hora, Satanás. Vinha na hora. E
mexia na cabeça deles, falava, um moleque de 14 anos, quando ele começou, 14 anos, assim, um moleque de 14 anos vai mudar a cabeça de vocês. Isso é uma ofensa para um árabe antigo, os velhos, uma ofensa, uma criança, não é que falar alguma coisa, sugerir só, uma sugestão, uma ofensa. Aí vinha o Shaitan e falava, criança está sugerindo para vocês, aí eles negavam ele. Enfim, negaram, aí ele começou, fez de tudo para eles seguirem e nada. Ele começou a planejar tirar o mal da raiz. Como eu vou fazer isso? Qual o motivo que está fazendo eles fazer isso? São esses status, esses deuses, né? Só me livrando deles que eu vou conseguir fazer alguma coisa. Provar para eles alguma coisa ao menos. Nessa época ele já estava com 16 anos. Aí ele, num dia de festa deles, igual ao Eid nosso, um dia por ano, ele sai para festejar no mato, longe, num lugar que eles prepararam. Eles acreditavam que aquele lugar é dos deuses. Só que eles ficavam longe dos deuses, mas fazia, sabe quando a gente faz aquela farra do Eid, né? Doces e comidas e bastante coisas, eles faziam tudo isso e colocavam onde? Na frente dos deuses para abençoar também. Só que aí, esses têm que ser abençoados mais, tem que ficar o dia inteiro. Eles deixavam o dia inteiro. Imagina o quanto pó, quanto mosquito, quanta coisa fica em cima, né? Enfim, eles falaram para ele assim, você não vai com a gente, ele sentado assim, olha a primeira coisa que ele tirou deles assim, ele falou assim, eu olhei pelas estrelas e descobri que amanhã vou estar doente, não vou poder com vocês. Tirou uma da cara deles, assim, na cara dura, e nem repararam. Eu olhei aí eles, quando alguém fala para esse tipo de pessoa, fala absurdo, eles acreditam. Lembra aquele dia a gente falou disso? Quando alguém fala absurdo, mentira, eles acreditam. Fala a verdade, ninguém acredita. Né? Aí ele falou, eu olhei nas estrelas e amanhã, eu vi que amanhã vou estar doente e não vou poder ir com vocês. Tudo bem, ninguém falou mais nada, foram embora. Aí no outro dia de manhã ele falou, إني سأكون سقيم لقد نظرت في النجوم وإني سأكون والله أعلم, mais ou menos assim, سقيم, يعني doente. Aí no outro dia eles foram todos, colocaram as comidas, né? E foram para fazer a farra deles o dia inteiro. Aí ele foi com o que cava, como que chama? Machado. Isso. Não é machado, não. Enxada. É machado. Aqui que tem duas pontas. Né? Uma larga e uma fina. Preparado para as duas situações. Né? O Deus que é duro, ele tem jeito. Aí ele foi lá, aí ele começou a zoar com eles, começou a tirar sarro com os deuses deles. Ninguém estava vendo, não sobrava ninguém. Ele escolheu esse dia em especial porque ele sabia, não ia ter ninguém, porque os deuses sempre tinha gente lá. Ele foi lá e começou a falar para os deuses assim, olha, tanta comida gostosa e doce, são idiotas vocês, não come, vem comer, eles deixaram para vocês, come. Ninguém responde não, ninguém fala, o que é? Cadê vocês? Cadê o poder de vocês? Cadê? Ele assim zoou. Aí foi, pegou o machado e começou a quebrar. Quebrou todos. Cada tribo, cada família tinha um tipo de Deus que ele seguia, né? Quebrou todos, destruiu, até deixar um grandão, o maior de todos, deixou inteiro. O que ele fez? Ele pegou o machado, colocou nas mãos dele, porque está sentado assim que nem Buda, né? Assim, sentado, colocou o machado nas mãos dele. Foi embora. Chegou todo mundo. Yaltif, quem fez isso? Quem fez isso com o nosso Deus? Maldito seja, isso, não sei o que. Desesperados, que eles acharam que o mal todo do mundo vai cair na cidade deles. Tudo vai ser destruído. O que é isso? Deuses? Quem quebrou os nossos deuses? Quem não sei o que? Aí um deles, esperto, lógico, que é movido pelo Shaitan, ele falou para eles assim, لَقَدْ وَجَدْنَا فَتًى يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيم. Nós vimos um menino, um jovem, chamado Ibrahim. Ele citava eles mal. Único da cidade que negava eles, citava mal, falava mal deles. Único. E só pode ser ele. E ainda eles falaram assim, e ainda por cima ele não foi para a festa.
Quer dizer, a prova toda está na mão dele. Ah, que é isso? Vamos destruir ele agora, vamos não sei o quê. Trouxeram o Ibrahim. Tragam ele aqui. Trouxeram à frente de todo mundo. Aí ele falou assim, para fazer meu julgamento sobre os deuses de vocês, já que tem esse valor, precisa juntar a cidade inteira. Ele queria que todo mundo testemunhasse. Todo mundo testemunha. Não é apenas os grandão. Aí chamaram todo mundo, toda a cidade, para fazer o julgamento dele. Olha só como ele enganou eles, quer dizer, eles tinha os grandão e alguns assim, algumas pessoas foram para casa. Ele falou assim, vocês não são dignos pelos deuses de vocês, vão fazer julgamento assim? Não, chama todo mundo. Aí chamaram todo mundo. Começaram o julgamento. Por que você fez isso? Ele falou, eu não fiz isso, não. Quem falou que eu fiz? Ah, mas você falou, eu falei mal, mas que prova que vocês têm? A grande prova, na verdade, a prova do crime está nas mãos do grande Deus. Aí, né? Foi ele que fez isso. Só pode ser ele. Pega ele, vai lá. Eles falaram, você está retardado? Ele não fala. Ele não se mexe. Ele falou, o quê? Ele não fala? Ele não se mexe? Não tem nem que sequer poder de quebrar isso? Eles falaram, lógico que não. É um Deus, estátua. Ele falou, tabban lakum wa li alihatikum. Tabban lakum wa li alihatikum. Quer dizer, é como se fosse assim, xingar eles, e os deuses deles, malditos sejam assim, né? Adorem. Vocês adoram alguém que vocês são escravos deles, e eles não resolvem nada, não prejudica, não ajuda, não faz nada, não tem essa capacidade sequer, que um moleque que vocês falam quebrou. Esse Deus grandão aí não consegue fazer isso? O que é isso? O que vocês adoram então? Aí ele chamou eles de novo para adorar Allah único. Olha só, a tática dele, o jeito dele esperto assim, de mexer com a cabeça dele. Por isso que ele pediu que a cidade inteira viesse, né? Todos, sem exceção, balançou a cabeça deles. Balançou a cabeça dele. Realmente tem razão. Pô, deuses que a gente implora ajuda, a gente põe a comida para eles se abençoar, a gente praticamente se acha protegido por causa deles, e eles não se protegem a si mesmo. Oi, que deuses esses? Aí eles voltaram, parece que voltaram, ele falou, vem para Allah, único, poderoso, esse sim ajuda vocês, esse sim tem poder de mover, de mexer, né? E eu posso ajudar. Ele garantia, lembra os outros profetas como a garantia, né? Porque ele tinha ligação com Allah subhanahu wa ta'ala, garantia a salvação, a misericórdia, tudo. Em segundos o Shaitan voltou. Vamos dar na cabeça deles, né? Vocês vão acreditar? Rapidinho num acontecimento desse, vocês vão cair, acreditar num moleque desse? Aí voltaram. Falaram, não, o julgamento seu vai ser um castigo muito grande, muito grande. Não adianta ficar disfarçando aí, achando... Eles achavam que ele está enrolando para se salvar, para se escapar do castigo ou do julgamento. Para vocês terem ideia, a gravidade do negócio, o pai dele negou. Eles falaram para o pai dele tinha poder lá na cidade. Eles falaram para o pai dele, ele falou, façam o que vocês quiserem com ele. Um filho que faz isso, com os deuses, façam o que vocês quiserem com ele. Enfim, fizeram um julgamento, e a condenação, o que é? Jogar ele numa grande fogueira. E essa fogueira é especial, não é qualquer fogueira, não é juntar umas lenhas. Adivinha o que eles falaram? Todos vocês que dão vitória aos seus deuses, cada um que dá, esses deuses vão abençoar vocês, vão ajudar vocês. Tanto é, dizem que as mulheres grávidas traziam lenha. Por quê? Porque queria que os filhos sejam abençoados. Cada um trazia, não tinha uma casa que não trouxe lenha. Diz que a montanha que eles fizeram de lenha era como se fosse montanha, cobria realmente um lado da cidade. Um absurdo. Tanto é que eles, quando eles iam incendiar o fogo, eles não tinham como chegar perto do fogo. Porque a distância, dizem os sábios, a distância de 40 metros queimava o rosto do fogo. De tão forte que é. Distância de 40 metros que se aproximava, queimava o rosto.
Aí eles trouxeram um manjanico. Sabe o que é o manjanico? Como se fosse estilingue, mas estilingue gigante, lógico. Isso era usado nas guerras antigas, né? Como eles colocavam ele como canhão de guerra, né? Colocava em 2 cavalos e puxava e esticava, a mesma coisa de que estilingue. Esticava assim, colocava pedra gigante ou alguma coisa de fogo e jogava no inimigo. Chama manjanico. Trouxeram o manjanico para poder jogar ele à distância, porque não dava para chegar perto, não dava para colocar ele lá. Prepararam tudo, fizeram tudo o preparo. Enquanto ele estava preparado, ele amarrado. Não podia falar, sabe, isso com a idade de 16 anos. Toda a fé do mundo, toda a fé do mundo. Aí veio o anjo Jibril primeiro. Ele falou para ele assim: "Min hajatin laka ya Ibrahim." Você tem alguma necessidade? Imagina, Allah, eu falo para cada um de vocês e para cada um que está nos vendo agora, né? Se acontecer com a gente um problema muito menor do que isso, está numa justiça, está em um lugar, chegar a algum lugar e falar para você, alguém fala para você que ajuda, o que você fala? Oh, pelo amor de Deus, me ajude. Me ajude, eu estou desesperado aqui, preciso resolver as coisas. Pelo amor de Deus, não deixa, eu não sei o que fazer mais, mesmo sendo fiel. Cadê a fé? Cadê a fé? Que Allah subhanahu wa ta'ala te salva, que Allah subhanahu wa ta'ala. Aí sabe qual a resposta dele? Ele falou na maior tranquilidade, ele falou para ele assim: "Amma minka", quer dizer, de você, fala. De você não tenho necessidade nenhuma. ولكن من الله علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. علمه بحالي يغنيه عن سؤالي. O conhecimento de Allah sim, tenho necessidade. Mas o conhecimento dele, da minha situação, não necessita de pedir. Ele sabe. Única coisa que eu falo, única coisa. Inclusive isso a gente tem que decorar, porque cada mensageiro tinha uma súplica especial. Cada mensageiro. A gente vai ver no decorrer das outras histórias. E esse mensageiro, a súplica dele qual que era? Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah significa o quê? Me proteja em Allah. A minha proteção é Allah. Me apoio em Allah. Não preciso de ninguém. Não preciso de ninguém. Wallahi, se a gente chegar nessa fé, mas não é qualquer um que consegue, tem que chegar nessa fé. Tem que chegar com seus atos, com seus trabalhos, com as suas atitudes, com o zakat, com o salat, com um monte de coisa, para você atingir esse patamar assim de fé, para você ter essa fé, essa segurança toda, e para que Allah subhanahu wa ta'ala te atende na hora que você fala. Só falar, nas guerras, nas súplicas, quantos os adultos, os velhos, até os chefes falam assim: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Quando você vê que você não tem mais nem nada o que fazer, nada de se defender, nada de se proteger das coisas, a melhor súplica que você fala: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Todo mundo decorou? Hasbi Allah. Vamos falar junto: Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Hasbi Allah wa ni'mal wakil. Inshallah, no final, quem souber direitinho vai ganhar chocolate. Tá bom? Então, não, menos os árabes. Os árabes não. Senão eles ganham o saco de chocolate todinho. Mais uma coisa. Quando aconteceu esse acontecimento, quando um fiel, não é só o mensageiro, o profeta, quando um fiel aqui na terra, acontece alguma coisa com ele, os anjos lá no céu se manifestam. Tudo se manifesta. Depende da fé dele, depende do carinho de Allah subhanahu wa ta'ala. Por quê? Porque quando alguém, Allah subhanahu wa ta'ala, ama ele, ele ordena quem? Jibril. Eu amo fulano, você ama ele. E ordena a todos os anjos que amem ele. Olha só, quando você chega próximo de Allah subhanahu wa ta'ala, aonde Allah subhanahu wa ta'ala te leva. Que nível de fé, que nível de carinho, de segurança, de conhecimento. Todos os anjos te conhecem. Se Allah subhanahu wa ta'ala gosta de você, faz todos os anjos te conhecer e gostar de você. Todos os anjos se manifestaram no céu, todos. E o primeiro que correu até Allah subhanahu wa ta'ala, não é qualquer um que pode fazer o que ele quer, que nem a gente. A gente tem livre arbítrio, eles não. E chegou o anjo da chuva, falou para Allah subhanahu wa ta'ala: Ya Allah, me permite, por favor, me permite que eu descesse a chuva para esse fogo não queimar o Ibrahim.
Implorou para Allah subhanahu wa ta'ala. Só que a misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala é muito mais rápida, muito mais forte, muito mais forte. Aí o que Allah subhanahu wa ta'ala fez? Antes dele pedir, Allah subhanahu wa ta'ala falou: Ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kuni bardan quer dizer seja fria e pacífica com Ibrahim. Disse o sábio, se Allah subhanahu wa ta'ala dissesse seja fria, ele ia morrer congelado. O fogo tacado, e ele ia morrer congelado. Mas Allah subhanahu wa ta'ala falou: seja fria e pacífica ala Ibrahim. E julgaram ele. E foi até o meio do fogo. Dizem, Allahu a'lam, algumas histórias dizem que ficou dias o fogo até terminar. Muita lenha, realmente mais do que a gente imagina. Quando terminou, já estava terminando, todo mundo lá assistindo para ver o resultado, para ver se vão achar alguma coisa do Ibrahim. Se vão achar alguma cinza, como o pessoal faz aqui, queima ele no forno, depois joga cinza nas casas ou na água, né? Quando eles terminaram, todo mundo de longe, naqueles lugares, espantados, assustados, Ibrahim se limpando da poeira do fogo. Sabe o que queimou de tudo dele? Nem a roupa queimou, A única coisa que queimou, a corda que eles amarraram ele. Só. Ele levantou, espanou assim a roupa e desceu e foi até eles. Nada aconteceu. Todo mundo assim, de boca aberta. Imagina. Allah subhanahu wa ta'ala que ordena a faca cortar, ela corta. Se não ordenar cortar, ela não corta. A história do Sayyidina Ibrahim, vocês vão saber. Vão ver ele com o filho dele. Tentava cortar, não cortava. Por quê? Porque recebeu a ordem para não cortar. O fogo recebeu a ordem para não queimar. Acabou. Ele não é mais fogo. Ele é fogo só de aparência, só. Olha o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Isso é real, isso não é história qualquer que está sendo narrada. Isso é história. Isso foi testemunhado. Infelizmente a gente, na maioria das vezes, os muçulmanos conhecem a sua religião, a história dos seus profetas, dos seus mensageiros, pelos outros livros, ou pelas outras histórias, e tudo distorcido. Não sei quem assiste o José do Egito na Record. Eu gosto de assistir, eu assisto tudo assim, para ver os detalhes, para ver o que tem de errado. Né? Lógico que tudo errado. Mas juro para vocês, que 2 passagens do que eles passaram, eu chorei. Pela fé, pelo jeito que ele falou da fé, o José, né? Sayyidina Yusuf, lógico que é falso, tudo que eles fizeram é falso. Não, imagina tudo que o Sayyidina Yaqub, que é o pai dele, fez e gritou com Deus até. Isso é absurdo, isso o profeta nenhum fazia. E o Sayyidina Yusuf também, que foi torturado, do jeito que foi torturado, sofreu, mas não assim. Tudo mentira, mas teve algumas palavras que mexem na nossa fé, mexem profundo na gente. Uma delas ele falou para um dos inimigos dele: como é que você consegue? A minha mulher te prejudicou, eu te prejudiquei, colocamos você na cadeia, como é que você consegue? Ele falou: esse ódio que eu coloco dentro de mim, isso me prejudica mais do que vocês. Por que eu vou deixar alguma coisa? Eu espanto tudo que me prejudica, certo? E toda a minha vida coordenada e dirigida por Allah subhanahu wa ta'ala. Eu me entrego a Allah subhanahu wa ta'ala e tudo é coordenado por Ele. Olha, gostoso. Não é mais tranquilo? Não é mais tranquilo, mais gostoso você fazer isso? E quando você se entrega totalmente a Allah subhanahu wa ta'ala, sempre faz a súplica: eu vou fazer hoje um passeio, um tour para algum lugar. Se der certo, se Allah subhanahu wa ta'ala permitir, dará certo, vai ser gostoso. Se não der certo, se chover, se acontecer alguma coisa, eu volto. Como é gostoso se você se entregar totalmente assim. Eu vou fazer tal trabalho, se der certo, se Allah subhanahu wa ta'ala permitir, vai dar certo. Se permitir, não vai dar certo. Aí de repente não dá certo. Por quê? Porque você ia sofrer, alguma coisa ia acontecer. Aí você sente realmente isso, entregue nas mãos de Allah, Ele está te protegendo de tudo. Não tem coisa melhor, não tem coisa melhor. Hoje, sem comparação, a gente compara isso com sabe, pessoas ricas ou poderosas, políticos, alguma coisa. Quando você tem algum desses do seu lado, o que você sente? Poxa, se alguém vier aqui me prejudicar alguma coisa, as minhas costas, como dizem aqui, as minhas costas são largas.
né? Tem alguém que vai estar atrás de mim, tem alguém que... E quem é? Uma criatura. Uma criatura. Imagina se o Criador está com você. O Criador que criou essa criatura está com você. Pode ser o presidente, pode ser o secretário-geral da ONU, pode ser o que for, né? Que é do mundo inteiro. Não, sabe, se entrega para Allah subhanahu wa ta'ala e seja de Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, telefone. Perdão, sempre tem essas surpresas. Aí ele falou para ele, quer dizer, a gente tem que se entregar para Allah subhanahu wa ta'ala de tudo que a gente faz na vida, de tudo, né? Porque com isso você, subhanallah, não vai me deixar em paz hoje? Agora vai. Quando ele saiu do fogo, Sayyidina Ibrahim, com toda aquela fé, e falando para as pessoas, olha, vocês querem milagre mais do que isso? Muitos, lógico, mesma coisa que a primeira vez, muitos se balançaram, acharam que vai, né, realmente ele tem razão, realmente é diferente, não é como a gente está pensando. Eu acho que Deus dele é forte, não como a gente está pensando. Aí de repente veio o Shaitan também e não deixou eles nem chegar a terminar o pensamento deles. Desse tudo acontecimento, quem que saiu assim com ele de fé mesmo, se agarrou, é o sobrinho dele, Luto. Só quem acreditou nele, só eles. Até então. Aí ele falou, não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Vocês não têm solução, não tem mais salvação, eu vou sair. Subhanallah, como ele tinha facilidade de ir buscar, ele sempre falava, inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Eu vou a Allah subhanahu wa ta'ala sayahdin. Como ele, o que ele queria dizer com dhahibun ila rabbi? Quer dizer, estou indo para meu Deus, meu Criador. Ele saía daquele lugar, saía para buscar um lugar que possa adorar Allah subhanahu wa ta'ala, ou que as pessoas também possam ouvir ele. Não tinha, para ele, não como a gente assim, colasse num lugar e nunca mais se mexesse. Né? Tá vendo que está muito errado, você não está conseguindo reagir, não está praticando a sua religião direito, mas está ali. Não, eu tenho estrutura, eu tenho filhos aqui, eu tenho casa, eu tenho não sei o que, escola, mas está sendo reprimido, está sendo maltratado, você não está conseguindo praticar a sua religião. Quantos irmãos nossos moram longe, muito longe das mesquitas? Ah, mas aqui tem o meu emprego, tenho minha... A gente não vai incentivar ninguém a largar seu emprego, largar sua... Mas busque essa salvação, porque morar perto da mesquita é salvação sua e salvação de seus filhos. Não digo hoje você sair daqui para outra terra onde tem mais, não, mas sair ao menos do lado de uma mesquita, ao menos numa comunidade, para que nunca se desviar. Se você não conseguir controlar seu filho, a própria comunidade vai controlar ele. A própria comunidade vai mexer nele. Então, busca isso por Allah subhanahu wa ta'ala, por você, para salvar você e seus filhos, né? Então ele não tinha dificuldade nenhuma. Onde ele enfrentava realmente dificuldade, não que ele fugia, não, mas ele via que não tinha solução, ia para outro lugar. Ele pegou e falou para o primo dele, vamos embora, e falou inclusive para o pai dele que vai pedir perdão para Allah subhanahu wa ta'ala por ele, para o pai dele. Só que aí Allah subhanahu wa ta'ala cobrou ele. Mesmo que você pedir, Deus não vai aceitar. Ele é incrédulo. Ele é incrédulo. Por isso hoje em dia, muitos de nós erramos quando falamos de um incrédulo assim, Allah, né? Não pode. Você pode pedir para ele se arrepender, se voltar, adorar Allah subhanahu wa ta'ala, mudar, mas pedir perdão ou pedir rahma, quer dizer misericórdia por ele, difícil, impossível, né? Allah subhanahu wa ta'ala não aceita. Aí pegou o primo dele e foi embora. Foi embora até onde o primeiro destino dele, Harran. Harran é isso que eu falei na Síria.
uma cidade na Síria, Hauran, na verdade, né, que hoje a gente chama de Hauran, mas na época era Haran. Foi lá, grande cidade de Sham. Só, vocês sabe, repara comigo isso que eu falei no início. Quando a gente começa a ver e a gente fala, poxa, se ele for viajar para tal lugar, ainda não cresceu o mundo, porque da outra vez a gente falou que foi em poucos lugares que os filhos de Sayyidina Nuh tiveram, quer dizer, ainda não expandou, não criou, mas teve, lógico, pelo nosso pensamento, pela história, a gente olha para se perto um do outro, mas não é. Deve ter milhões, deve ter mil anos, milhares de anos, Allahu A'lam, quanto tinha entre um e outro. Mas o que a gente sabe já tinha gente morando em todas as cidades, em todos os caminhos que teve. Essas cidades que hoje existem na Síria, no Líbano, no Iraque, a gente considera são muitos antigos, têm histórias longas. Hoje tem aqui umas cidades que têm 200 anos, e alguma coisa que da construção dos 200 anos, aí todo mundo, patrimônio público, né? Patrimônio público. Esse daí tem história, esse daí tem 200 anos, esse daí. Imagina aqueles que têm 50 mil, 100 mil anos, né? Tem mais, isso que a gente sabe. Isso que algumas cidades no Iraque têm 200 mil anos, né? Então é isso que é a história, né? Iniciou tudo lá, né? A civilização, a gente vê que realmente a civilização começou lá. Enfim, ele foi até Haran, encontrou outra surpresa lá. Cada lugar, vocês veem que isso existe dentro das pessoas. Ninguém, em lugar nenhum você chega e vê pessoas que não adoram. Até os índios aqui que a gente vê na Amazonas, né? Eles têm um ritual lá, é religião, é crença. Quer dizer, aqueles que têm coração, eles sabem que tem uma fé, alguma coisa que tem que alimentar esse coração. E a alimentação do coração é fé, né? Eles sabem que tem que buscar alguma coisa. É lógico que todo mundo busca de forma errada, né? E cada um adora de um jeito. Ele chegou lá, o que esse povo adorava? Estrelas. Cada um olhava, via uma estrela bonita, diferente, ele adorava aquela estrela. E o engraçado é que não é todo mundo que adorava uma estrela só, ou um planeta só, não. Cada um escolhia aquele que ele simpatizava. Achava mais bonito aquilo lá que era Deus dele. E eles adoravam geralmente à noite, porque é à noite que nasce as estrelas, né? Aí, enfim, ele ficou no meio deles, viveu no meio deles. Lógico, antes de começar a divulgar, não adianta chegar aqui e falar sem entender, sem conhecer as pessoas. Já pensou chegar aqui, metade não é muçulmano, chegar aqui e começa a falar, a torta é direito, né? Não, o Islã é isso, o Islã é aquilo. Aí metade que não é muçulmano vai bater em mim até lá fora, né? Como vem aí falar a torta é direita, tem que entender primeiro as pessoas, tem que saber o lugar que você chega, estudar a cabeça das pessoas, ver se realmente eles acreditam ou não, para você falar. Como eu vou falar assim, de religião, de islamismo, da fé, e as pessoas não têm fé nisso, né? Se a gente está divulgando inicialmente, aí é outra coisa. Mas se falar para o fundo, tem que saber para quem que você está falando. Então ele estudou essas pessoas e viu o nível da fé deles e viu o que eles adoram. Aí ele viu que eles adoram as estrelas. Ele foi estudar, foi falar com um por um, ver como é que eles fazem, que tipo de adoração que eles adoram. E no fim, um dia ele decidiu ir com eles para adorar. Aí ele chegou, olhou uma estrela, disse que uma estrela, não é estrela, um planeta, né, Cauca, um planeta, chama Zuhair, o Zuhr, em árabe. Zuhra. Esse planeta diz que é bonito, parece estrela, né? Ele viu aquilo lá, ele falou, esse daí eu gostei, esse daí eu vou adorar, esse daí que eu mais caiu no meu, né? No meu sentimento. Aí ficou adorando, quer dizer, saiu e ficou adorando com eles. Quando chegou em parte de manhã, sumiu tudo. Falei, o que é isso? Cadê meu Deus? Eu preciso dele agora. Agora eu preciso dele, não é só à noite, eu preciso dia e noite. Cadê ele? Como assim? Foi embora. Cáfara, quer dizer, foi embora. Não, tem que esperar ele, amanhã você volta a esperar. Que papo é esse? Deus tem que ser totalmente comigo, sempre eu preciso fazer súplica para ele. Aí eles acalmaram ele, calma, não é assim mesmo, ele só, amanhã você volta, não sei o quê. Aí ele falou, não gosto disso, não gosto desse Deus, não, vou trocar ele.
Vou trocar ele, amanhã eu vou trocar ele. Aí no outro dia vieram, ele viu a lua. Ele falou, esse é maior, esse é mais bonito, mais qualidade. O que é isso? Ignorância, foi adorar aquele, vou adorar esse. Esse que é o bom, esse que não sei o que, começou a lua. Aí quando foi embora, mesma coisa. Falou, que é isso? Que é isso, gente? Deus foi embora. E grandão daquele jeito, eu achei que não vai nunca me abandonar, nunca me largar. Que é isso? Onde vocês estão com a cabeça? Que é isso? Acorde. Eles falaram, mas assim mesmo. Todos assim, todos. Olha os nossos deuses consolando ele. Né? Eles estavam consolando ele. Olha, os nossos deuses também foi embora. Não é só seu, não. Calma. Aí tudo bem. Aí de repente, no outro dia, assim, quando ele viu, na hora que estava assim, gritando por causa da lua, ele falou, nasceu o sol, né? Opa, esse que é o bom, esse que é o homem, esse que é o, né, o certo, esse que é Deus. Vou adorar esse. Ele falou, espera aí, não pode, só à noite. Só à noite, não. Não, esse aí, esse é o forte, o grandão, que ilumina tudo. Esse que eu vou adorar, esse não sei o quê. Né? Depois de tudo que terminou, que o sol foi, né? Depois que ele fez também a mesma coisa, escândalo, ele falou, Ya Qawmi, Ittaqullah, quer dizer, tema Allah subhanahu wa ta'ala. Que é isso? Vocês estão adorando coisas que vai e vem, não sei o que. Se precisar durante o dia, se precisar durante a noite de Deus, quer dizer, não atende vocês? Que papo é esse? Não pode. E alguns sábios, infelizmente, alguns sábios, né? Não somos sábios, mas o narrador que eu traduzo dele, ele falou, alguns sábios ainda caem no erro e fala, porque tem tafsir que fala que o Sayyidina Ibrahim realmente acreditou. Ele adorou, chegou a adorar as estrelas e a lua, né? E depois porque quando ele falou do sol, ele falou que Allah iluminou. Mas Allah iluminou, no versículo quando ele fala assim, Allah iluminou e protegeu, nunca aquilo entrou no coração dele. Aquilo é apenas disfarce só, para ir com eles, para poder trazer para eles lógica, para trazer para eles algo, para eles realmente mostrar que não é verdade isso, né? Enfim, ele voltou, ele falou para eles, se acalme, taqullah, Allah subhanahu wa ta'ala é o poderoso. E tanto é que os sábios realmente que traduziram certo, eles falaram que Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele o segredo do céu e a terra. Revelou para ele, ele viu de perto, não é o que a gente vê. Isso daí a gente só vai ver depois de morrer, porque a nossa venda dos olhos vai sumir, certo? Depois que sai a alma, aí vai ver, aí realmente você vai ver um poder nos olhos fora do comum. Você vai ver coisas que, vai ver até as estrelas, até lá em cima, a sua visão. E ele viu, Allah subhanahu wa ta'ala revelou para ele viu. Malakut samawati wal ard, né? O versículo fala, Allah subhanahu wa ta'ala arahu malakut samawati wal ard. Quer dizer, viu o poder e tudo que existe de segredos nos céus e na terra. Aí ele realmente não conseguiu convencer eles. O que ele fez? Antes dele voltar para a terra dele, ele tem um rei lá chamado, muito conhecido, muito famoso, e chamado Namrud, né? Esse Namrud mandou em busca dele. Ele soube dos milagres dele, ele soube do jeito dele, a fé, jovem ainda fazendo isso, fazendo milagres, mostrando milagres. Ele mandou em busca dele. Esse Namrud, dizem que 4 reis, dominaram a terra inteira. E esse Namrud era um deles. Dominava a terra, era um rei da terra inteira. Mandou buscar ele. Ele falou para ele, e aí, que é isso? Que Deus é esse que você divulga, não sei o que? Ele falou, Deus, poderoso, Deus, Allah subhanahu wa ta'ala yuhyi wa yumit. Allah subhanahu wa ta'ala dá a vida e tira a vida. Ele falou, isso é simples. Chamou 2 caras condenados à morte da cadeia. Ele falou, corta a cabeça desse. Cortou. Deixa esse vivo, vai, está livre. Está aí. Esse daí era condenado à morte, eu dei a vida. E esse daí também tirei a vida dele. Você tem poder também, mesma coisa. Só que, olha, o segredo da coisa é você não ficar debatendo com a pessoa. Isso é a lição que ele nos deu. Não ficar debatendo na mesma coisa, sabe? Se você vê a pessoa teimando num assunto, mas Deus disse assim, não, mas isso é errado. Não, mas eu estou falando para você de coisas profundas. Não, mas isso é errado.
e fica naquela, vai e vem, e hoje acontece muito disso, né? E esse debate só aumenta a teimosia na cabeça das pessoas. Então quando você cai nessa, sabe, traz uma prova de outro lado para as pessoas, nunca fica do mesmo jeito, nunca fica debatendo no mesmo assunto, porque isso vai acabar sendo inimigo um do outro e não vai chegar a resultado nenhum. Aí Sayyidina Ibrahim percebeu isso, o que ele falou para ele? Você tira a vida? Lógico que ele tem outras provas, mas não falou para ele, ele falou para ele, Allah subhanahu wa ta'ala manda o sol nascer do... Onde nasce o sol? Mesmo? Do oeste. Do leste? Do leste. Aí ele falou, então faz o sol, se puder, nascer de outro lado. Não fica debatendo. Se ficar debatendo... Aí, ó, os dois ficam debatendo. Aí também... Criei polêmica aí para eles. Enfim, de um lado, vamos resolve a situação. Então, Allah subhanahu wa ta'ala manda o sol nascer daqui, faça ele nascer daqui. Né? Pronto, está resolvido. Né? Aí ele burrita de kafar, quer dizer, se espantou aquele que cometeu a incredulidade. Realmente isso não tem poder, como é que eu vou fazer isso? Não sei nem onde é o limite do sol, onde o limite do... Né? Onde ele nasce, onde ele se põe, não sei. Como é que eu vou fazer isso? Aí burrita de kafar, quer dizer, se assustou, faltou, parou. Chegou no limite, ele falou, vai embora. Não quis debate, porque aí pode estragar, porque ele se considera Deus para o povo dele. Vai deixar um cara lá arrumar encrenca para si mesmo? Deixar um cara lá ficar arrumando, né, confusão e fazer as pessoas mudar de cabeça? Vai embora, vai. Melhor, se manda daqui. Aí ele deixou ele, foi embora. E de novo, mas dizem que da volta dessa viagem ele voltou lá para a cidade dele, buscou a mulher dele. A mulher dele, não sei quem tem o nome dela, seja feliz quem tem o nome dela, diz que a mulher dele é a mulher mais bonita que a terra já viu. Quem é a mulher mais bonita do que ela? Hawa. Eva, a mãe da humanidade. Só. Fora isso, na terra não viu mais bonita do que ela. Adivinha? Quem sabe o nome dela? Sara. E seu nome Sara, mashallah. Sara, e na língua da época falava Sara, não é Sara, Sara. E ele e a Sara de novo emigrou. Olha só o torneio dele. Imagina naquela época que tipo de viagens que eles faziam, né? Camelo, a pé, e sofrimento, né? No tempo. Meses levava para atravessar, para as coisas. Mesmo assim ele buscava. Sempre ele falava, Inni dhahibun ila rabbi sayahdin. Eu estou em busca de Allah subhanahu wa ta'ala, ele vai me iluminar. Sempre a força desse poder. Por quê? Porque Allah subhanahu wa ta'ala está preparando ele. Tem uma pequena passagem antes dele chegar no Egito, e desta vez ele foi em direção ao Egito. Antes dele chegar no Egito, eu só quero contar uma passagem sobre os profetas, o sofrimento dos profetas, né? Esse sabe que eu faço a tradução dele, ele foi perguntado por que os profetas precisam passar por essas provas, precisam passar por esses sofrimentos para serem preparados, essas coisas, né? Aí ele falou para ele assim, exemplo de um pai e mãe. O pai, o filho fica doente. E o pai força a barra para levar o filho para o médico. Ele vai tomar injeção, ele vai sofrer. Só que o pai foi um pouco duro, mas olhou o quê? Olhou mais para frente. A mãe não queria que ele tomasse aquela picadinha, daquela agulha, né? Então, olhou mais de perto. Só que aí a doença ia se prolongar. E assim Allah subhanahu wa ta'ala, ele trata os profetas com choque, com esses... choque para valorizar cada vez mais a posição deles no paraíso, para valorizar cada vez mais a posição deles, inclusive na terra, encher eles cada vez mais ricos de hasanat, de recompensa que eles vão encontrar lá no futuro, né? Então Deus sempre dá essas provas e exemplo para a gente, exemplo de resistência. E quantos milhões de pessoas não tomam exemplo do Sayyidina Ibrahim hoje? Quantas pessoas não narram a história do Sayyidina Ibrahim e as pessoas que escutam tomam de exemplo, né?
E não só ele, de todos os outros profetas, mas estou falando assim, as histórias dos sofrimentos. Quantos e quantos, né, pessoas não se beneficiam disso, além de resistir os sofrimentos, ainda por cima ganha recompensa. Então é esse o segredo do sofrimento dos profetas. Eu sei que já está meio demorado, mas eu só vou terminar a passagem do Egito, né? Só para vocês continuar o fio, para não cortar no meio, né? Quando ele chegou no Egito tinha uma tária, quer dizer, um rei pior que os outros. Chegou lá e esse rei só escolhia as mulheres mais bonitas que existem. Ele chegou, queria residir lá, fez a tenda dele, colocou a família, e de repente escutou falar, chegou uma mulher no Egito, nunca se viu beleza igual, nunca. Mas quem chegou, como chegou, não sei o quê, aí ele falou para ele assim, falaram para ele que ela chegou com 2 homens, um deve ser o marido, uma coisa, ninguém sabe ainda muita coisa dela. O que ele falou? Olha só o medo deles, porque ele se for marido, mesmo ele sendo rei, se for marido, sempre vai planejar alguma coisa que vai prejudicar, vai fazer alguma coisa contra ele. Se for irmão, não, vai, ou algum parente. Aí ele falou para os homens dele, vai lá buscar ela. Só que é o seguinte, vocês perguntam para o homem que está com ela, não deixa ninguém saber, ninguém levar recado para ele, né? Não deixa ninguém saber, segredo. Chega lá, pergunta para ele, se ele é o marido dela, mata ele. Se não é algum da família, não precisa matar. Tá bom. Aí eles foram. Só que, olha só, o poder de Allah subhanahu wa ta'ala. Antes, bem antes deles até planejar, o anjo Gabriel já foi lá avisar ele. Avisar o Sayyidina Ibrahim. Estão vindo assim, assado. Entendeu? Cuidado. Aí, antes deles chegar, ele falou para ela, estão vindo homens assim, assado, do rei. Se eles perguntar para você quem sou eu, fala meu irmão. E tanto é, olha só, ele mentiu para se salvar, para salvar a família e salvar a fé, salvar a divulgação que veio depois dele. Mentiu para isso, mas mesmo assim ele considera isso mentira. Ele considera isso uma falha dele, uma mentira. Só que ele quis dizer assim, irmã na fé. Tem nada de errado, irmã na fé. Tudo bem. Aí eles chegaram lá e realmente perguntaram, quem é esse homem? Ela falou, meu irmão. Ah, tá bom. Vamos embora. Levaram ela para o rei. Só que antes de chegar lá, ela começou a fazer súplica. Ela sabia por que eles estão levando. Ela falou, fazer súplica. Allah subhanahu wa ta'ala, inni hafadtu farji, enfim, o versículo que fala Allah, quer dizer, me preservei sempre, né, de nunca cometer erro, a não ser eu e meu marido, nunca. Então me protege desse tária, desse incrédulo, desse injusto. Olha só, ele chegou lá, na hora que ela chegou, não quis saber, se encantou com a beleza dela, não quis saber de perguntar, de conversa, já foi, colocou a mão nela. Na hora que ele colocou a mão nela, ficou assim, parada. Travou. E a dor era insuportável. Começou a gritar. E na hora que ele gritou, os homens se juntaram, tudo, ela ficou com medo. Ela ficou com medo na hora, ele vai me matar, né? Porque é por minha causa que aconteceu isso. Aí ela pediu para Allah, ela mesma pediu para Allah, Allah, liberta ele, senão eles vão me matar por ele. Aí ele liberou. Ele se arrependeu, ele viu que é perigoso? Não. Ele achou que é uma coincidência qualquer. Foi lá de novo, travou a mão dele de novo. Ele falou, que é isso? E gritava. Me liberta, senão eu te mato, não sei o quê. Aí ele também fez súplica de novo, libertou. Na terceira vez que ele atacou, ele falou, isso daí, shaitan, jinn, isso não é gente dela. Ele ficou com medo. Ele falou, me liberta, eu te liberto e não quero mais saber. Tá bom. Me liberta e eu te dou presentes. Te dou bastante presentes, né? Aí ela fez súplica para libertar ele, né? Para liberar ele, não quis saber, ficou traumatizado, com medo. Não, libera, deixa ela embora. Deixou ela, mandou ela embora com, não sei, dizem, com 2 ou 3 camelos cheios de ouro, carga, e ainda por cima
onde iniciou a história, olha só os motivos, a gente fala, por que acontece isso, por que acontece aquilo? Aconteceu já ali o início do motivo do nascimento de Sayyidina Ismail. Aí, junto com esses presentes, ele deu para ela a escrava Hajar. Agar. Ele deu para ela a escrava Hajar. Na hora. Falou, pode ir embora, leva, não sei o que, faça o que você quiser. O que ele fez? Chegou lá, Sayyidina Ibrahim, o que é isso? Eles me deram presente. Aí ele falou para ela, na hora, Sayyidina Ibrahim, assim, de espanto, a honra do homem, principalmente assim, principalmente o muçulmano, é muito forte, é muito forte. Na hora que ela chegou, ele falou, quer dizer, ele quis saber, tocou nela, aconteceu alguma coisa? Ela falou, Allah subhanahu wa ta'ala me protegeu, não chegou a tocar em mim, não deixou tocar em mim, ele ficou tranquilo, alhamdulillah, alhamdulillah. Só que essa terra não dá para morar mais, vamos embora, temos que ir embora de novo, viajar de novo. Para onde vai viajar? Vamos viajar de novo, não tem mais jeito. Carregou as coisas dele e buscou um novo destino que foi a sua moradia para sempre, que é Palestina. Lá que começou uma nova fase, uma nova vida, uma nova, nova geração, né? E ele já veio com a idade super avançada, sem filhos, e até então a escrava era escrava, não era esposa, não era nada. Até então plantou lá e começou a divulgar, inclusive no povo que ele vivia, era muito respeitado, com aquela riqueza, e ele já era rico, ele já tinha também coisas, ele se tornou praticamente o mais rico da cidade, na Palestina, né? E se implantou ali e começou, ali vai partir uma nova história, uma nova era, uma nova, um novo futuro que realmente beneficiou a humanidade até hoje, até o dia do juízo final, né? Implantou isso até o dia do juízo final. Quantos e quantos profetas vieram depois? Quantos e quantos mensageiros vieram depois? E quantas histórias foram contadas depois? Foi tudo baseado ali, nessa estrutura, nessa montanha de Sayyidina Ibrahim, que era cheio de fé e cheio de riqueza, de conhecimento, né? Isso, tudo que aconteceu, né? E tudo que vai acontecer daí em diante para fazer o futuro, a gente vai ter nos próximos encontros, inshallah, se Allah subhanahu wa ta'ala nos permitiu uma vida e futuro melhor, inshallah. Eu peço para os irmãos, inshallah, fazer sempre súplica para mim aqui e todos que estão também nos vendo, inshallah, porque nós vamos dar uma parada por um tempinho por causa do Hajj, né? A gente vai para o Hajj, inshallah, tem um grupo. E Allahu A'lam, quando que Allah subhanahu wa ta'ala nos destina a volta, se isso realmente acontecer, se não for o nosso destino outro, né? Se o nosso destino for outro e dos outros, se não voltar, então peço para vocês súplica, bastante súplica, inshallah. E se a gente voltar, inshallah, a gente vai contar o resto dessas histórias e o que aconteceu com o seu Sayyidina Ibrahim e seus filhos e a sua família, o que ele expandiu, o que ele plantou nessa terra de cultura, de religião, de fé. Inshallah, hada wa billahi tawfiq, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.